pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Clean. Hoje o episódio está muito especial, pessoal. Nós estamos recebendo o primeiro convidado que não é franqueado. É o nosso primeiro convidado fora da rede. E eu quero apresentar com muita alegria, com muita satisfação. É uma honra para mim receber aqui hoje Bicalho Júnior. Ele que é consultor em gestão e inovação, com mais de 1.500 empresas atendidas em todo o Brasil. São mais de 30 anos de experiência. Ele é administrador, pós-graduado em marketing. Gente, isso aqui hoje vai ser uma aula de gestão, hein? Muito obrigada por ter aceitado o convite, Bicalho. Como eu disse, é uma honra para mim te receber aqui. Suas palavras até me emocionam. Muito obrigado, tá, Graciele? Que prazer imenso, né, em estar com vocês aqui. Puxa vida, né? Eu que te conheço há algum tempo e tenho, sim, um grande carinho por você, pela sua pessoa, pela sua capacidade como ser humano, como líder. E tive o prazer imenso, né? Apesar de você falar que eu estou fora da rede, de lá no iniciozinho, né? Ter uma boa parceria com o Rodrigo, que eu quero agradecer a vocês, a ele, a você, por essa confiança de me chamar, né, para essa primeira situação que vamos falar com os franqueados, com alguém que não seja um deles, né? Então, muito obrigado, que seja um bom papo para nós, que seja enriquecedor para todo mundo aqui. E com certeza absoluta, só te peço, não me aperta muito não, tá? Vamos Fica devagar. tranquilo. Vamos devagar, porque, pessoal, né, a gente tem que falar aquilo que dá para falar. Tem certos causos que a gente segura, entendeu? Tá Mas muito certo. obrigado, tá? Muito obrigado de coração e que seja um papo bem enriquecedor para todo mundo que está assistindo aí com a gente. Eu que agradeço. Então, por falar nessa história, vou começar então contando Sim. um pouco dessa história, né, Bicalho? Sim. Pessoal, uma curiosidade, né? Uhum. Bicalho fez o papel de me apresentar a Total Clean. Perfeito. Olha, vou contar essa história que a maioria aqui assistindo não conhece essa história. Como que eu cheguei a Total Clean e Bicalho faz parte, né, um papel principal. Né? Eu saí de uma empresa que eu trabalhava há muitos anos, no qual eu tive a grande alegria, né, o grande privilégio de trabalhar junto com o Bicalho. Ele assessorava essa empresa e teve um papel fundamental no meu desenvolvimento pessoal, na parte de liderança. Foi, assim, um aprendizado incrível. Eu aproveito aqui a oportunidade para te agradecer. E aí, quando eu me desliguei dessa empresa, enfim, fiquei um tempo estudando outros projetos. Quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, para quem eu liguei? Liguei para o Bicalho. Falei, Bicalho, estou disponível no mercado de trabalho. E eu conto essa história que eu acho que eu fiquei desempregada, vou colocar umas aspas aqui, né? Porque antes eu não estava procurando, acho que foi um dia ou dois, porque eu fiz uma ligação para o Bicalho e o Bicalho, eu me lembro até hoje, Bicalho, você falou assim comigo, você acredita no homem lá de cima, no papai do céu? Eu falei, acredito. Ele falou, porque eu estou precisando de uma pessoa exatamente do seu perfil. Primeiro, Graciela, dizer o seguinte, que você sabe, hoje uma líder que toca toda essa galera, são mais de 200, né, franqueados 224. aí. Hoje, a gente pode dizer pelo mundo, né? Sim. Então, naquela época não era pelo mundo, já era Brasil, já era muito forte. Mas hoje o grande segredo das pessoas muitas vezes é terem a essência que você sempre teve na vida. Porque as oportunidades, elas vão aparecer de forma natural. Ninguém precisa hoje preocupar se está fora de mercado, buscar uma empresa a qualquer custo. Eu sempre tive uma frase que você lembra muito bem, que eu falo que contra talento não tem argumento. Sim, perfeito. E esse talento que você tinha já era notório. Eu estava realmente fazendo uma assessoria para o Rodrigo, e naquele momento eu falei assim, eu preciso de uma pessoa com o seu perfil, e já estava à procura, e o nosso Deus nos abençoou.
E eu fico muito feliz com isso. Agora, pode ter certeza absoluta que aquele papel anterior de profissionalismo, de dedicação, né, que mostrava o teu caráter como pessoa, os 5 pontos que nós podemos debater com as pessoas aqui para eles entenderem e a gente ajudar, né, o pessoal dos franqueados a entender como fazer uma boa seleção. Tudo isso já estava presente em você. Então, as pessoas que têm essa tendência de serem boas, de essência humana, elas até escolhem aonde vão trabalhar. E para elas eu posso dizer que surge situações de prosperidade sempre, ok? Ok. Estou muito feliz de te ver aqui, que bacana. E agora, como entrevistadora, Olha! tá demais, hein? Aí superou minhas expectativas. É quem me conheceu, como você me conheceu, há alguns anos, não vamos falar quantos anos aqui, né? Isso aí Não, vamos deixar isso quieto. Vamos deixar isso aí. E saber o quanto que eu evoluí, né, para estar aqui como entrevistadora, eu devo muito isso a você também. Amém. Te Que agradeço. Deus continue nos abençoando para tal. Vamos em frente. Vamos sim. Bicalho, mas assim, eu te conheço bem, né? E eu quero também que toda a nossa rede, todo a pessoal que nos acompanha também conheça um pouquinho de você. Te apresentei um pouco aqui do seu perfil profissional, mas eu gostaria que você também se apresentasse aqui para a gente, para o pessoal te conhecer. Do meu método mais jacu, simples, ou você quer que eu fale muito igual você falou, muito bonito? Assim eu não vou conseguir, eu prefiro falar do meu método mais simples, pode ser assim? Não, do jeito que você quiser, fique à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, eu sou mineiro de Belo Horizonte, nascido na Avenida Afonso Pena. Afonso Pena é como se fosse aqui a reta da Penha, né, de Vitória. Então é mineiro mesmo, da essência. E tive o prazer de conhecer o Espírito Santo e vim morar aqui em 1996 ou 97, não me lembro direitinho o ano. E como qualquer mineiro, cheguei para ficar, né? E durante esse tempo todo eu fiz a minha carreira aqui no Espírito Santo, não deixando de atender a minha terra, que é Belo Horizonte. Mas uma coisa interessante, Graciela, é que eu escolhi a profissão de ajudar as pessoas, ajudar as empresas, muito antes do que muitas vezes os consultores de mercado eles escolhem. Porque o normal é o seguinte, a pessoa trabalha muitos anos numa empresa, seja ela qual for, né? Sim. E posteriormente, depois dos seus alguma coisa enta, né? Ela vai para um processo de consultoria. E eu já tinha um enorme prazer em ajudar as pessoas nas empresas que eu trabalhei. Eu fui formado por muitas multinacionais. E a característica minha me fez chutar o balde, literalmente. Gente, chutar o balde é assim, olha, mercado, vem em mim! Vem em mim, cliente! E essa essência me fez tomar coragem para começar o trabalho de assessoria. De chegar e bater na porta e falar, senhor, eu posso te ajudar aqui? Qual a empresa que o senhor tem? Eu tenho uma revenda de automóveis. Então tá bom, eu posso ajudar o senhor a vender carros? Ou quem sabe organizar o seu time? E foi assim que eu comecei, eu tinha apenas 29 anos de idade, e fiz a minha carreira como consultor. Acredito que fiz por amor, porque eu sempre amei ajudar pessoas, eu sempre gostei disso, e eu fui aos poucos, né? Porque o mundo é aprendizado sempre, me qualificando entre acertos, entre erros, entre dificuldades, oportunidades, para chegar onde eu cheguei hoje, né? E ter o orgulho hoje de ter uma filha consultora na área de marketing. Seguindo os passos do pai, né? Nossa, eu fico, né? E ela está arrebentando. Hoje com mais clientes do que eu, né? Olha! Crescendo e crescendo muito. E o mais importante de tudo, com cases de muito sucesso, histórias maravilhosas e me tirando de uma coisa muito importante que é a rotina, porque eu nunca gostei de rotina. Eu sempre gostei de algo novo. Então, de repente, você fazia 4 visitas por dia, eram 4 histórias diferentes, em 4 clientes diferentes, situações diferentes, oportunidades diferentes, e aquilo me fascinava, né? Então, é um prazer imenso estar falando com o seu time, todos os franqueados. Eu acredito que, lógico, nós vamos ter oportunidade depois de estar à disposição deles para fazer perguntas individuais. Sim. Mas o que eu vi nas empresas é que aqueles que amam o que fazem e são simples no que fazem e não complicam muito aquilo que é simples, normalmente, com certeza, a receita é sucesso. Ah, que bacana. E acredito que é isso que me trouxe a amar tanto o processo de assessoria e consultoria empresarial. Ah,
Ah, que bacana. Conheço muito, né? Tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, atuando nesse mercado empresarial em mais de uma empresa. Sim, 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 sim. então eu conheço tudo isso que você está falando e sei que, de fato, é muito enriquecedor a sua trajetória, a forma como você lida, né, nesse desenvolvimento das pessoas, né, nessa ajuda com relação às empresas. Muito bacana o seu trabalho, Bicalho. Mas eu quero começar aqui direto ao ponto, né? Vamos lá. E quero falar um pouco sobre liderança. Acho que você tem muito, acho não, eu tenho certeza, né? Você tem muito a acrescentar aqui à nossa rede, o pessoal que nos acompanha, com relação à liderança. E eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta. Você acha que todas as pessoas nascem líder? Ou a liderança ela é desenvolvida? Ela é desenvolvida, com certeza. Né? Até porque liderar é servir. E existe, lógico, uma má interpretação, um discernimento errôneo, do que para você ser líder, você tem que ter um cargo. E uma coisa não combina com a outra. Então, muitas vezes, por exemplo, aquele que investiu na franquia da Total Clean, que é uma empresa espetacular, uma empresa de nome, que está crescendo como um foguete e merece, né, pela competência das pessoas que lá estão, pelo Rodrigo, por você e todo mundo, precisa entender o seguinte: a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o espírito de liderança. Liderança é uma coisa para você aprender o resto da sua vida. Mas se eu tivesse que definir liderança, eu definiria o seguinte: líder é aquele que leva alguém a algum lugar. E você não vai conseguir levar ninguém para lugar nenhum se você não servir a pessoa, se você não entender o que ela precisa, né? Você não customizar a necessidade dela, não conquistar a simpatia dela. E, lógico, mostrando um local que seja de benefício, mostrando um local e um objetivo que seja plausível e baseado também, por que não, no mundo subjetivo de cada um de nós. Porque sabe o que acontece, Graciela? Eu vou te contar. As pessoas hoje, elas encaram liderança como se fosse uma coisa muito objetiva, né? O meu objetivo é ser um líder, um bom líder. Então fazem cursos e mais cursos e outros cursos. Mas a pessoa, para ser líder, antes de fazer curso, ela precisa aceitar que ela tem que considerar quem está na frente dela mais importante que ela. A humildade é o fator número 1. Né? Mas não é aquela falsa humildade de você se esconder atrás de não falar o que você é, o que você faz, entendeu? Não é a falsa humildade de você dizer, olha, eu só quero aprender, eu vim aqui para aprender e não ter atitude para tal. Porque liderar pessoas é ajudá-las em atitude. Sim. E ter coragem, correr riscos. Muitas vezes tem que dizer não. Muitas Muitas vezes. Quando eu falo correr riscos, é o seguinte: qual é a garantia que você tem que aquela pessoa, de uma certa forma, vai aprender tudo que você passou? Zero. Mas isso não tira o teu papel, a tua vontade, a tua obrigação moral, ética, né, de valores, de falar assim, eu vou fazer o melhor por aquela pessoa. Eu vou dar o melhor por ela. E o resto se aprende, é como você colocou bem, porque você vai encontrando desafios pela vida, e desafios que muitas vezes você tem que entender a pessoa, e isso é um mundo subjetivo, que é muito maior do que o objetivo, né? Que começa lá no seu propósito de vida. Eu conheço tantos diretores de empresa, gestores de empresa, grandes empresas que eu passei no mercado, que muitas vezes eles não têm um propósito humano. Eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Você pergunta para eles, o que você quer? O que você quer? Não, eu vou responder até como se eu fosse um franqueado, né? Sim. Não, olha, eu investi aqui com o Rodrigo, estou aqui na Total Clean, o negócio é ganhar dinheiro. Tá, tudo bem, isso é muito objetivo, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas o que você vai fazer para que isso se torne uma realidade? Perfeito. Aí entra o líder. Sim. Né? Até então você tomou uma decisão objetiva na sua vida, mas o subjetivo, teu comportamento, os teus valores, o teu propósito, o como você enxerga a pessoa, como que você, lógico, com o tempo, começa a ler as pessoas e as suas necessidades intrínsecas. Nem tudo que você precisa você vai me falar.
eu tenho que ter habilidade de extrair de você. Isso é verdade. Então eu tenho que saber. Então, Isso é um grande desafio, na verdade. como é que eu comecei a conhecer bem a Graciele? Graciele, você sabe disso, não era de falar muito, gente. Isso aqui está sendo um desafio para ela. Nunca foi de falar muito. Isso é verdade. Muito pouco, mas olha, sempre foi assertiva e sempre tomou decisões. Ela nunca teve receio de tomar decisões. O caráter dela sempre falou mais alto. E isso a trouxe para a liderança que ela tem hoje, né? Então, isso eu vi valor em você. E, graças a Deus, Deus me abençoou de ajudar tantos líderes como você. E isso me tornou um formador de lideranças, um formador de líderes. E aí são inúmeras histórias, diretores, sublíderes, gente que você às vezes pega no balcão e vai trabalhando como balconista e daqui a pouco você vê a pessoa já está quase que um sócio daquela empresa. E trazendo para os valores de casa, eu sou pai de 3 filhos, né? E eu acho que a maior liderança começa na família. Perfeito. Então, você quer conhecer uma pessoa de verdade e a sua liderança? Quem são os seus filhos? Como é que é o fruto dessa pessoa, né? O que eles fazem? Qual é o grau de educação que eles têm? Porque a liderança também começa em saber educar. E educação, como você falou, o que é o tal falar não? É entender que liderança é mostrar limites. Olha, isso é legal de fazer. É conduzir, né? Conduzir. Direcionar no caminho, né? Exato. E ter coragem de falar. Sim. Isso aqui não é apropriado para você, né? Mas não cobrar das pessoas que elas tenham os seus valores. Não pode cobrar das pessoas que elas tenham as suas aptidões ou seus sonhos. Eu vou dar um exemplo lá em casa. Eu acabei de dizer sobre a minha filha, Sabrina Helbert, né? Sabrina Helbert Bicalho, porque ela ama o nome da avó dela, né? Que era minha mãe. Mas a Sabrina é extrovertida, é uma menina simpática, cordial, tem uma boa leitura humana, centrada, né? Inteligente, falante. Mas eu tenho um outro filho que é bom dia, pai, boa noite, pai. O oposto. Não abre a boca. Mas sempre foi obediente, sempre foi uma pessoa de bons valores. Ele hoje é um cientista da computação, né? Disputado por muitas empresas. Mas o pessoal via na liderança dele a liderança de exemplo. Perfeito. Falar pouco, mas fazer aquilo que é necessário, né? E para não deixar nenhum filho de fora, senão depois eu vou ter problema em casa e tal, né? São 3, né, Bicalho? São 3. Aí eu tenho a Tabata Helbert Bicalho, né? Que é uma empreendedora. Impressionante. A Tabata acredita em tudo. Olha. Se você fala assim, Tabata, tem um disco voador ali fora, ela sai para ver. Cadê? Vamos lá, vamos todo mundo, vamos ver como é que tá. E esse poder de acreditar também faz parte da liderança. O líder é aquele que acredita no impossível. Porque quando você desiste de alguma coisa, você começa a ter um papel não de líder, mas de julgador. Né? É verdade. O mundo é daqueles que acreditam, né? E, posteriormente, Graciele, finalizando essa etapa aí, para você continuar as suas perguntas, foi seguindo, há 4 anos e meio atrás, eu me tornei cristão, sem uma religião muito definida. Eu não sou evangélico nem católico, mas eu sou um homem que lê a Bíblia todos os dias. Então, eu amo seguir os passos do meu grande líder, que é Jesus Cristo. Então, ali eu me baseio, né? E sempre pergunto, assim, em meu lugar, o que Jesus faria? O que ele poderia fazer por mim? O que eu poderia fazer pelas pessoas? Aí você vai atingindo o que as pessoas procuram hoje, equilíbrio físico, mental, espiritual, você vai amadurecendo, mas você não pode perder uma coisa importante. A vontade de aprender tem que ser para sempre. Né? Eu sempre brinco, tá? Apesar de que os cabelos acabaram um pouquinho. Né? Pouquinho, né, gente? Acabou tudo. Um pouquinho. Mas sempre brinco que a cabeça tem que ter 30 anos. Né? Não importa a sua idade. Você tem que ter 30 anos de mente. Você tem que pensar que tudo é possível, que tudo é legal, acordar todo dia, dar graças, agradecer, fazer o seu melhor. Se ontem não deu certo, porque isso acontece, eu acredito que os teus franqueados passam momentos de perrengue. Passam, né? Com certeza. E às vezes ficam assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas, gente, paciência, calma, resiliência. E quando você trabalha sério, tem uns dias bons. Claro. E numa gestão tão boa como a Total Clean, com um apoio tão espetacular de vocês, esse ganhar dinheiro, esse ganhar o objetivo é consequência de tudo isso que eu
Eu estou mais ou menos colocando para você aqui. Perfeito, Bicalho. Só pegando um gancho daqui que você falou, que eu achei fantástico. Quando você fala assim que as pessoas querem, os donos de empresa, né? Vamos falar de uma forma geral, Sim, não sim. só de franqueados, Sim. querem montar um negócio, pensam na gestão, pensam na parte de finanças, pensam em ganhar dinheiro, que é óbvio, né? Que a pessoa monta um negócio porque ela quer ganhar dinheiro. E como você falou, esquecem da liderança, Sim. né? Por que você acha, por que isso é comum? Por que isso acontece? Eu posso dar uma minha opinião. Claro. Né? Eu não sei se é a minha opinião que prevaleça nisso, mas eu acho que nós, seres humanos, nós buscamos facilidades. Perfeito. Porque o ser humano, se você parar para pensar, vamos analisar agora, vamos para uma outra visão de ângulo aqui, e você vai concordar comigo. As pessoas em si, todos nós seres humanos, nós queremos apenas duas coisas. Né? Se perguntar para todos os franqueados, os 200 que estão assistindo a gente, só quero duas coisas. A primeira, não me traga problema, eu quero evitar sofrimento. Ok? Ok. Uma segunda coisa que todo mundo quer, eu quero prazer. Puxa, quanto mais prazer, melhor. Eu quero ter tempo, quero viajar para a Europa, quero ver meu filho formar. E se eu ficar aqui, eu vou até amanhã. Então, o ser humano é o seguinte, ou ele quer evitar sofrimento o tempo inteiro, ou ele quer buscar prazer. Então, nessa busca do evitar sofrimento, ao mesmo tempo, pela incessante busca do prazer, o ser humano esquece que o maior prazer do mundo é ajudar os outros. E liderança começa ajudando os outros. Sim. E aí entra situações que você não quer, porque normalmente quando você... Isso aí as pessoas não revelam, tá? Mas se eu pegar uma senhora de 95 anos e ela está com dificuldade de atravessar uma rua, e eu vi aquela situação, mapeei aquela situação, peguei na mão dela, esperei o sinal fechar, atravessei ela, coloquei do outro lado da rua. A minha sensação, e a sua também, eu acredito de todos nós que estamos assistindo aqui, é que eu ganhei o dia. Mas a gente não fala disso. Pelo contrário, né? A gente fica nervoso com alguma coisa que não deu certo, fala assim, o dia hoje está péssimo. Foi tudo horrível. Foi tudo horrível, aquele grau de murmuração, de reclamação. Então, a liderança é realmente a consciência. Né? Levantar de manhã e falar assim, o que eu vou fazer hoje para ajudar alguém? O que eu vou fazer hoje para que alguém sorria? O que eu vou fazer hoje para mudar a percepção que alguém está tendo do momento ruim dele? E isso nas empresas é fundamental. Porque o que é empresa? É um conjunto de pessoas em busca de um desafio que normalmente não é fácil de conquistar. É verdade, não eu é tenho fácil. um ditado, esse é meu, tá? Esse é meu, posso dizer que é meu. E vou falar aí para os seus franqueados. Posso? Claro, você me permite? por favor. Galerinha, quer ganhar dinheiro? Então vamos junto. A vida só é dura para quem é mole. Né? Se você quer, você tem que se sacrificar. E se sacrificar, entregar, se colocar, jogar, acreditar, seguir os parâmetros da regra do jogo, ser obediente aos seus líderes. Isso tudo é muito importante. Porque o líder, se ele forma outro líder, ele sabe obedecer o outro líder. Porque aquele que não respeita o líder, ele jamais vai ser líder. Perfeito. Então, você quer crescer, você quer, logicamente, né, mudar de patamar de vida, independentemente da questão financeira, seja um líder para ajudar pessoas. Porque isso vai te levando a conhecer outras pessoas, o patamar vai subindo e as coisas vão acontecendo de forma natural. Sim. E na sua experiência, Bicalho, qual é o principal impacto que uma boa liderança tem em um negócio? Para um negócio ser bem sucedido, né? Qual o impacto de uma boa liderança? A boa liderança, ela revela-se nas 5 saúdes, né? Então, a primeira saúde que o ser humano tem que ter, ele tem que estar bem em casa. Eu chamo que é a saúde familiar. Se ele está bem em casa, automaticamente ele vai bem para o trabalho. Certo. Mas se no trabalho ele está com problema, ele vai levar para casa. Então já começa a destruir 2 saúdes do ser humano quando eu não tenho a capacidade de absorver uma liderança, ser um bom líder ou a capacidade de ajudar pessoas. Vem a saúde social. O que é a saúde social? Capacidade de convívio. Se na minha empresa eu estou estressado, eu estou pressionado o tempo inteiro, eu não encaro os desafios como uma oportunidade de ajuda, isso é normal do ser humano. Ele vai se estressar, ele vai se recuar, ele vai ficar em casa, vai pegar o controle da televisão, vai passar o dia inteiro na televisão para desestressar, entendeu? Sim. Perdeu-se saúde social.
E aí ele vai afastando, afastando, afastando. Daqui a pouco, o que ele perdeu também? A saúde emocional. Porque a emoção, ela nos trai. O que trai o ser humano hoje, pessoal, vocês que estão aí com desafios incríveis aí para fazer da Total Clean uma realidade, um negócio espetacular como o de vocês, é saber controlar sentimento e pensamento. Né? Porque eu estou nessa confusão de não consigo ajudar, não consigo fazer, estou me retraindo, perdi a saúde. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa né? vai levando a outra. Aí vem o quê? Problema com saúde emocional. Aí daqui a pouco é psicólogo, psiquiatra, médico, dor aqui, dor ali, porque é somatização de tudo, né? E culmina também na falta de crença, né? Porque uma pessoa que começa a alimentar todos esses tipos de problemas de saúde, ele vai ter dificuldades de acreditar no nosso Deus maior. Às vezes as pessoas elas não fixam a sua mente em Deus, porque o mundo ele começa no subjetivo e termina no subjetivo. Eu estou conversando com você aqui agora, mas nós não sabemos que dia, que hora que o nosso propósito de vida vai embora. Só sabemos que um dia ele vai embora. Eu quero ficar muitos anos, peço a Deus para me ficar aí mais 50. Eu também. Mas a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que fazer o melhor todo dia. Ninguém é dono do amanhã. As palavras passado, presente e futuro foram criadas pelo homem, mas apenas por dimensão. Porque, na realidade, se você parar para pensar, passado já foi, não volta existe. mais, né? E futuro também não existe. Você constrói ele no presente. Perfeito. O futuro de amanhã, perfeito, vai ser um presente que você vai viver. Então, está na mente. Você está construindo ele agora, né? E aí, para finalizar a resposta, a maioria das pessoas acaba entrando num ciclo vicioso de ansiedade, com tudo isso que eu falei para você, né? E esse ciclo vicioso de ansiedade acaba, logicamente, tirando a pessoa. Ela fala, cansei de ajudar os outros. Poxa, não vou ajudar mais não. A gente ajuda, ninguém reconhece. Como se o reconhecimento de alguém desse prazer para alguém. Não dá. Perfeito. O que dá prazer é ajudar. Você sabe, poxa, ajudei, sabe? Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Eu tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo isso aí vão praticar e vão entender que eu, por exemplo, eu levanto todo dia assim. O que eu posso fazer para ajudar? Onde eu vou hoje? Onde Deus vai me conduzir hoje? E o que vai acontecer? Fazer o seu melhor talvez seja o principal legado de uma liderança. Perfeito. Então, e agora vamos falar sobre formação, né? Dando continuidade na formação de líderes. Sim. Qual a orientação que você dá para uma pessoa que quer construir uma liderança? Qual a jornada que ela deve seguir? Do básico, né? Por exemplo, você não constrói um bom líder, um líder que vai te dar bons resultados, bons frutos, sem uma essência. O que é uma essência? Valores bons. Então, quando você entra numa empresa, ou mesmo numa família, você tem que diagnosticar quais são os valores que ali são praticados. Tem certos valores que vão gerar comportamentos que automaticamente não vai se formar um bom líder. Então, a essência da formação de liderança começa com o propósito que ele tem de vida, depois passa pelos valores que ele escolhe, e aí vai entrar nos comportamentos que ele tem. E aí você tem uma liderança por formação de valores e comportamentos. Agora, o papel do líder é levar alguém para algum lugar. Então tem que falar isso. Não é bacana, mas tem que falar. Você pode ter o líder do bem e o líder do mal. Do mal. Né? Então, o que acontece? E o que seria um líder do mal? Me explica isso. Olha, eu vou dar um exemplo, né? Já que estivemos conversando aí com o Humberto, né? Estamos aqui pelo Humberto. Humberto, obrigado pelo apoio aí. Depois vamos conversar, eu e Sabrina Helbert com o Humberto, que eu estou gostando muito disso aqui. Vou dar um exemplo daquele goleiro do Flamengo. Né? O goleiro do Flamengo, Bruno. Começou lá no Galo Mineiro, no Atlético Mineiro, né? E depois se transferiu para o Flamengo. Com aquela confusão toda que ele arrumou. O que ele conseguiu levar com ele? Ele levou bolão, azeitona, sei lá mais quem, macarrão. É tanta gente que ele levou com ele para aquele enrosco que ele arrumou. Sim, ali ele era o líder, né? Eu não posso dizer que ele não era um líder, você concorda comigo? Concordo. Agora, eu já posso diagnosticar que os valores e os comportamentos não foram bem trabalhados. Então, isso difere um líder do bem do líder do mal. Você quer formar um líder? Para de ir para a escolinha de formação de lideranças para falar de
produto, para falar de planilha, do que tem que ser feito, do que tem que ser controlado. Começa lá na base. Começa na base de valores. Olha aqui, ó, esses valores são magníficos, eu vou precisar de gente assim na minha empresa. Essa aqui é a missão verdadeira da empresa, é isso aqui, nós nascemos para isso. Você que está aí na Total Clean, né, como franqueado, entenda que se você fizer isso, e pode contar com a minha ajuda, tá? A hora que precisar aí, Graciele sabe, é só me ligar. Poxa, forma a tua equipe baseado em bons valores. Se você forma a tua equipe baseada em bons valores, o resto se aprende. E aí essa liderança que vai surgir, aprendeu a se comportar da forma adequada, ela vai entregar bons valores. Queira ou não queira, de onde você veio, você teve uma boa escola, de bons valores, né? É uma pessoa de bom valor, te formou muito bem, e a família também te formou muito bem, e isso reflete na boa líder que você é. Sim, é o reflexo do que eu sou hoje, né? Perfeito? Do que eu me tornei. Então, lógico e evidente que a responsabilidade é da sociedade. Hoje nós vivemos um momento muito difícil do Brasil, né? Porque entre o bem e o mal não se escolhe valores. Entre o bem e o mal não se escolhe comportamentos. Entre o bem e o mal se escolhe rixas, disputas desnecessárias, porque o prazer é ajudar o ser humano. Sim. Então as pessoas elas têm um pouco de rivalidades desnecessárias. O mundo não era para ser assim, né? E aí se formam conceitos perigosos, como se o lado A fosse o correto, o B é o completamente certo. É esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, polarizado, né? E não quero citar muito sobre isso aqui. Dividido até. Dividido. Acho que os dois lados têm erros, acertos, somos seres humanos, mas aonde isso vai parar? Para quê? Sim. Com que missão? Com que finalidade? Afinal de contas, nós somos seres humanos e aí, conforme falei, no mundo subjetivo já sabemos que em algum lugar vamos estar depois. Mas uma coisa é certa, sempre vai prevalecer os líderes do bem. E nem nas novelas da Globo, que agora perderam a audiência, né? Que agora, com todo respeito aí, Rede Globo, plim plim, né? Não está com a audiência toda, mas nem nas novelas da Globo eles conseguem sobreviver, fazendo com que o líder do mal vença no final. Tá, pegando esse gancho de líder do bem e líder do mal, qual a diferença entre ser chefe e ser líder? O chefe, o próprio nome diz, né? Ele já está incorporando o seu cargo. É necessário chefia? Sim. A empresa precisa ter ordem, precisa ter disciplina. Mas você não pode o tempo inteiro querer exercer a função do chefe, que ela é necessária a qualquer empresa, porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm momentos bons, têm momentos difíceis, momentos alegres. Então você tem que entender que é necessário esse desenvolvimento contínuo o tempo inteiro da equipe que você chefia. Eu não vejo problema nenhum que a empresa tenha 5, 6 chefes, mas vejo um enorme problema quando não existe liderança. Entende? Então, é uma situação necessária, né? Alguém tem que botar disciplina e ordem, alguém tem que ter conhecimento técnico para tal, para que as pessoas possam cumprir tarefas, deveres, porque existe um mundo objetivo. Né? Nós não estamos montando uma empresa para virar filantropia, estamos montando uma empresa, sim, para podermos ganhar resultados, aumentar o nosso ticket médio, ter uma receita melhor, reinvestir na empresa, que é muito importante. Precisa dos chefes. Os chefes são necessários. Mas já dizia, né, o nosso falecido grande líder, recentemente brasileiro, do Pão de Açúcar, né? Me fugiu o nome dele agora. Eu sempre assisti às lives dele, Abílio Diniz. O Abílio Diniz sempre falou. Um grande líder. Um grande líder. Ele sempre colocou para nós. Olha, eu assistia. Depois que eu fui entender o jeito dele, né? Porque tudo dele é muito simples. Meu esquema de liderança, aquele jeito dele de falar, processos, pessoas e alguém para tocar isso. Esse alguém para tocar isso são os chefes. Mas, para que exista processos e pessoas e alguém para tocar isso, sem liderança, é impossível que um chefe se permaneça no seu próprio poder. Entendeu? Entendi. Que a arte do poder é a arte de você não precisar usá-lo. Olha que bacana. Quando você começa a usar demais, é porque você não está sendo líder naquilo que você precisa ser líder. Perfeito.
Quando a gente fala em liderança, né, e você é um grande líder, eu tenho certeza que você já deu um exemplo aqui, né, das suas inspirações. Mas, assim, você teria um líder inspirador que é a sua referência hoje? Hoje, com certeza, é Jesus Cristo, né? Nosso Deus, para mim, é tudo, é a minha vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele fala que ele é o caminho, né? Até na Bíblia, o caminho vem na frente das pessoas. Até precisa entender o seguinte: as pessoas têm que respeitar bons caminhos, bons valores, e todas as pessoas que praticam bons valores, bons caminhos, desde um gari, né, até mesmo um diretor enorme das maiores empresas aqui do Espírito Santo, de Minas Gerais, que é a minha terra, eu admiro pessoas que são líderes simples, de humildade, trabalho com muitos assim, tá? E quero dar um toque aí para os seus franqueados também, muito importante. Os que ganham mais dinheiro, os que têm mais receita, os que têm mais superávit, são líderes que não abrem mão da simplicidade. Isso eu posso dizer, e você sabe disso, porque são muitos que passaram na minha mão. Eu tenho um número, segundo o Raul Candeloro, da revista Venda Mais, de talvez as maiores passagens de consultoria no Brasil. Eu estou entre os 5 do Brasil. Olha. Então, isso foi muito por amor, mas também me deu essa capacidade de visualizar. Deixa eu ver aqui quem é que está bem nessa história. Aí você faz uma lista desses 1.000 e tantos, você faz uma lista dos 10 que são mais prósperos. É impressionante, Graciele, são os mais simples. São aqueles que sabem que a vida é para ser simples, é para ser vivida de forma simples. E aí eu tenho respeito por todas as pessoas que me lideram na sua simplicidade. Então, às vezes, eu tenho respeito a uma liderança de um porteiro do meu prédio que me mostra aquilo. Às vezes eu tenho liderança aprende com um gari, que ele está ali numa paciência, o cara está ali trabalhando o dia inteiro, suando, correndo atrás do caminhão, não sabe se põe um lixo, se volta, não sei o quê. Eu vou dizer que ele não é um líder? Outro dia eu estava tentando ajudar a passar um caminhão de lixo que estava na minha frente, travando a rua, e esse gari, que eu sou fã dele, ele já me conhece, ele saiu para fazer sinal de trânsito para os carros, para poder passar, para ajudar. Eu te pergunto, ele é um líder ou não é? Sim, entende? Ele é um líder, ele estava conduzindo ali aquela situação, né? O fato dele ser gari não impede ele ser líder, né? E pessoas assim, de sucesso, porque também uma outra coisa que é mal interpretada, todas as pessoas querem falar de líderes que são sucesso, né? Sucesso, para mim, tem a ver com a prosperidade e propósito. Você está fazendo o que você gosta? Você está feliz? Isso é sucesso, né? O ganhar dinheiro é consequência. E também, quando você ganha dinheiro, cada um quer fazer uma coisa com o dinheiro. Tem gente que quer passear, tem gente que quer reinvestir, tem gente que quer comprar carro, tem tudo. Mas é outros 500. Você compreende o que eu quero dizer? Compreendo, claro. A liderança, ela tem que ser de essência mesmo, ela tem que vir de valor, ela tem que vir de uma palavra que a gente não tocou ainda, mas que é muito importante, de educação. Graciele, o que está faltando no nosso Brasil hoje é educação. Eu amo viajar, né? Amo. Te confesso, tive várias oportunidades para ir para os Estados Unidos e não fui. Mas eu fui muito para a Europa. Fui em vários países da Europa. Tem situações que eu não acredito no que eu vejo na Europa. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, o sinal está vermelho, não vem nenhum carro. E você para e vê as pessoas esperando. Isso aconteceu em Londres comigo. E eu não estava acreditando naquilo. Peguei na mão da Rose, minha esposa, e olhei e falei, Rose, o pessoal não está atravessando, o que está acontecendo, tal. Aí dá o sinal verde, todo mundo atravessa. Aí você vai entender o que é a educação de um povo, o que é a educação de um líder, o que é a educação de uma nação faz com as pessoas. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? É uma transformação, uma metanoia na nossa mente de entender que nós nascemos para ser bons, né? Ninguém nasceu para ser mediano. Todo mundo nasceu para ser bom. Como que eu vou ser bom na vida, Bicalho, para ganhar dinheiro? Não, preocupa em ganhar dinheiro, não. Primeiro, preocupa em ser bom. Seguir bons valores, bons comportamentos, uma boa educação, referências de pessoas que realmente agradam, de sucesso ou não, né? Acho que todos nós somos fãs do Ayrton Senna, o piloto. Sim, né? sim. Eu fui ser piloto depois de velho, né? Cismei de andar de kart.
né? Um piloto mediano. Queria ser melhor, mas não deu, né? A idade não ajudava muito, então deu ali para o gasto. Consegui algumas vitórias. Mas eu era fã do Ayrton Senna não pelo fato dele ser o melhor piloto da história, pelo sucesso que ele fazia, mas por tudo que tinha na sua essência como ser humano. Até hoje, as frases dele são frases imbatíveis para a gente seguir. Sim, Né? ele é um exemplo, né? Um Tanto exemplo. na profissão quanto na parte pessoal, né? Como um ser Sim, humano, né? É um sim, exemplo como ser humano. perfeito. Bicalho, pegando esse gancho aí, que eu sei Sim. que você gosta muito de kart. Aham, aham. Para você, o segredo do kart está na velocidade ou na estratégia? E o que a gente pode linkar isso com uma liderança? Equilíbrio. Né? O líder tem que ter equilíbrio. Não adianta, né? Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Não, não é assim, né? Então, por exemplo, eu vejo, às vezes, agora eu parei de correr, né? Mas eu corri durante 11 anos. E aí chegavam rapazes bem fortes lá para correr com a gente, né? No indoor, né? Que qualquer um pode correr no indoor, porque eu cheguei a correr no profissional durante 8 anos. E eles chegavam, né? Vinham da academia, cheio de músculos, né? E, poxa, os caras são malhadão, né? Falava, vai virar o tempo que quer, e somos fortes e conseguimos. Só focado na velocidade. Focados na força, Na força. né? E o kart é o seguinte, quanto menos você virar o volante, mais rápido você é. Então você tem que ter um Olha. equilíbrio. A coisa é assim, ó, pianinho. Então você vai fazendo tangências. E você tem que saber dosar o grau de aceleração e reaceleração. Então, muitas vezes, ser rápido é ser prudente. Prudente, eu sempre Não é falo. só pisar no Não, acelerador, não. aí eu ficava vendo, eles largavam na frente, né? Eu tinha que rir depois, né? Eu só via eles rodando igual enceradeira depois, né? Você lembra como é que a enceradeira rodava? Sim, Porque hoje não sim. usa isso mais, né? Ficava aqueles meninos novos, tudo rodando, né? E eu chegava em primeiro ou segundo, depois eles chegavam atrás, eu tirava o capacete, eles falavam assim, pô, perdi para esse velho aí, que caraca, né? Mas é prudência, você não adianta, você vai botar o pé demais, você vai rodar. Se não souber ter esse equilíbrio entre a forma física, o interesse, o foco, né? Porque você tem que estar focado ali, né? E principalmente essa questão de você dosar as coisas. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente estivesse tomando um cafezinho, ok? Ok. Eu agora capixabei, então aprendi com os capixaba a tomar sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tá uma beleza. Mas se eu preciso colocar um adoçante, eu vou colocar 3 gotinhas. Eu vou dosar. Na dose certa. Se eu colocar aquele vidro todo de adoçante, provavelmente eu não vou conseguir tomar esse café. E eu acho que é um pouco disso. Nós temos que ter, não só no kart, na vida, na liderança, doses homeopáticas de todas as atitudes combinadas para um bem maior. Perfeito. E na sua opinião, Bicalho, um líder, ele precisa ser amado ou precisa ser respeitado? As duas coisas. É porque eu tenho uma linha aí, né, Tênue, tênue. mas ele precisa ser as duas coisas, né? Normalmente, eu posso te falar agora também por experiência, voltando para o passado aqui, analisando, os grandes líderes, eles são as duas coisas. Tem essa coisa de dizer, aqui, eu vejo muito essa frase, tá? É a frase mais errada que eu conheço até hoje. Porque na empresa eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Bom, isso não existe, né? O que você é na empresa tem que ser em casa, o que você é em casa tem que ser com os amigos. Existe uma palavra muito importante dos grandes líderes que é ser original. Você compra uma cópia ou você quer um original? Não, o original sempre é o original, Né? né? Então eu não tenho que É o fazer desejado. tipo. Eu sou um ser humano, eu sou um errante, eu vou errar. E qual o problema? Né? Eu peço desculpas quando eu errei. Quantas vezes já errei na vida? O fato de eu ser um líder trabalhado, que amo liderança, não significa que eu não vou errar. E não significa isso que eu não possa amar as pessoas, que eu não possa ser respeitado pelas pessoas. Então, eu acho que as duas coisas, analisando por tantos líderes que trabalhei, muitos e muitos e muitos, elas são fatores determinantes. Não adianta, eu sou respeitado, mas as pessoas não gostam de mim, elas vão te boicotar. Sim, é verdade. Entendeu? Eu sou muito amado, mas eu não sou respeitado. Pô, elas vão abusar das regras da sua empresa. Né? Então, esse equilíbrio aí é uma questão de pensamento, uma questão de hábito. Bons hábitos formam bons líderes. É verdade. Né? Verdade. Bicalho, e assim, nós vivemos numa geração
que eu vou chamar de desafiadora. Sim. Cada vez mais, né, desafiador. Como se atualizar em liderança para essa geração atual, para essa geração que está por vir? Sim. Qual a orientação que você dá para um líder para liderar uma geração, essa atual geração que nós estamos vivendo? Então, vamos colocar nesse assunto que é importante. O que está acontecendo com essa geração de 30 para baixo? Eu não vou ficar falando os nomes, não, porque cada hora eles inventam, né? Sim, muda, né? Milênio, não sei o quê, então não vamos falar disso não. 30 para baixo. Existe uma dificuldade muito grande desse pessoal de entender limites. Então, eles não foram, infelizmente, bem educados para o mundo. Eles não foram, não é só para o trabalho. Eles não foram. A geração que os educou, né, 30 anos para baixo, uma grande maioria educou mal. Então, eles ficam despreparados para a escola, para lidar com os professores, para lidar com as empresas. Só que a gente tem que entender que 30 anos para baixo é 65% da população do Brasil. Então, esse papo... A maioria, né? Esse papo de dizer, eu não quero trabalhar com jovens. Meu amigo, daqui a 10 anos você vai trabalhar com ninguém. Você está me ouvindo aqui? Você não vai trabalhar com ninguém. Ou você aprende a dar aos jovens o que é necessário, e o que é necessário para eles não é tão difícil. Né? E você sabe trabalhar com eles, até porque eles são vítimas de uma sociedade que não sabe educar. Essa é a grande verdade. Né? Na minha época, só para brincar aqui, né? eu tinha um professor de matemática e eu achava engraçado que era um professor de matemática. Né? Olha. E mesmo sendo um professor de matemática... Exata, né? Exatas. Ele me educava na parte humana. Eu gostava muito de conversar lá atrás com meus amigos, né? No meio da sala, eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. E tinha cabelo na época, né? Tá, hoje eu já tenho netinho, né? Então o cabelo meu era muito parecido com o meu netinho, né? Lourinho. Aí o professor de matemática, Lourinho! Olhava para mim, lá no fundo, apontava para mim, Lourinho, anota aí no seu caderno, Lourinho. Não devo conversar durante a aula de matemática enquanto, vírgula, o professor estiver explicando a matéria. 100 vezes para amanhã. Uau! Caraca, cheguei num professor de matemática, já falecido, mas eu vou dizer uma coisa para você, o que é um bom líder na nossa vida. Não esqueço dele até hoje, chamava-se Ronaldo. Eu tinha 10 anos de idade. Ele estava me educando. O duro era chegar em casa, fazendo para casa, a mãe perguntando, oi, filho, você está fazendo para casa? Eu tô, mãe, copiando lá. Não devo, né? Então, falta essa geração de 30 para baixo limites que eles não aprenderam a serem colocados em limites. Não foram bem estabelecidos. Né? Mas que tem um lado bacana, que eles só querem que esses limites sejam colocados juntos com desafios e não com trabalho. O empresário de 35, 40 para cima, ele acostumou a trabalhar demais. Inclusive você que é franqueado aí, tá? Esse papo que você tem que trabalhar demais, não é isso. Você tem que gerir bem o seu negócio. Você tem que gerir bem os seus indicadores. Você tem que gerir pessoas e ser um bom líder. Só isso. Agora, trabalhar demais, você está perdendo dinheiro. Né? Então, não adianta. Agora, veja bem, esses meninos querem desafios. Então, senta com eles. Olha, eu preciso de você porque você tem esse talento aqui. Parabéns por ele, eu gosto de você. Mas aqui na minha empresa a gente tem uma regra do jogo que é isso aqui. Vamos linkar uma coisa com a outra? Eu vou te ajudar, você me ajuda? Esse menino vai trabalhar melhor que todo mundo. E quando eu faço isso nas empresas, e eu dou muita chance aos jovens, inclusive, às vezes eu sou contratado para a formação de jovens nas empresas. Esses jovens, eles vendem mais, produzem mais do que os antigos. Mas não é pouca coisa, não. Nós temos casos de jovens que dobram as vendas dos antigos. Tudo na estratégia de ser desafiados. Desafiados e educados dentro do parâmetro. Porque a gente tem que entender que uma geração que não foi bem educada não tem culpa. Perfeito. E o que a empresa está esperando? Que eles cheguem lá educados. Espera aí, olha só, você que está me ouvindo que é empresário, empresa que não educa não vai para lugar nenhum. Não vai. Ah, mas Bicalho, eu nunca precisei disso. Tá. Lembra do que eu falei, 30 anos para baixo, 60% da população brasileira. Daqui a 10 anos, são 80% da população brasileira. Vai fazer o quê?
né? Se não educar, não vai encontrar ninguém. Outra coisa, não permanece com você. Aí fica aquele troca-troca de pessoas, que é caro, que custa muito. Caríssimo. A rotatividade Rotatividade. Enfim, eu sou ao contrário, tá? Eu sempre penso que as coisas, assim, onde tem os maiores problemas estão as melhores soluções. Opa! Isso é um pensamento meu de consultor, né? Porque eu adoro ver solução em tudo, então, para mim, é gratificante demais. E uma coisa que o jovem entrega, que nós, né, que passamos dos 30, sabe, Graciela? Eu que passei dos 30, né? Não temos, né? Energia em tudo que faz. Por exemplo, não há necessidade nenhuma de tirar o celular dos jovens. Deixa ele com o celular. Mas linka o desafio com o celular dele. Se Que ele use o celular para chegar onde você Agora, quer que ele chegue. Tem que tirar o celular da mão do jovem. Não é assim que funciona. Isso não é educação. O cérebro humano não foi preparado para ouvir o não. Você chegar para o seu filho e falar assim, não pula no sofá. Ok, ele vai continuar pulando. Ah, já falei, filho, não pula no sofá. Vai continuar pulando. Agora, se chegar para ele e falar assim, olha, isso é só experimentar, tá? Você que tem um filho pequeno em casa, é só experimentar. Filho, a mamãe gastou tanto para arrumar esse sofá, inclusive com a limpeza que eu fiz com a Total Clean, né? O sofá tá limpinho, o tá sofá cheirosinho. tá tão limpinho. A mamãe tá tão sem dinheiro para comprar presente para você. Ajuda a mamãe, não faz isso não. Nossa, ele dá mais 2 pulinhos e para. Dá mais 2 pulinhos e para. Porque o cérebro não leu não. Perfeito. Né? Posso brincar com o seu ouvinte agora e com você também, né? Falar com todo mundo aí, ó, você que está me ouvindo agora, nesse momento, não pensa num bebê com uma cor de roupa azul escuro. Um bebê com chapéu em cima. Não pensa nesse bebê, não. Combinado, Graciela? Conseguiu não pensar nele? Não, já pensei. Então é por aí. Cérebro humano não foi feito para ler o não. Então, se nós tivermos essa linguagem negativa, não vamos conseguir positividade. E o jovem, para encerrar esse papo aí, né? O jovem não aceita o negativo, ele quer trabalhar no positivo. Perfeito. Nossa, bate-papo incrível. A hora tá passando aqui que a gente nem vê. Você tem que me falar, senão fica até amanhã, tá? Tá, tá ótimo, eu tô adorando. Mas eu quero fazer agora um bate-bola com você. Vamos lá, vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder aí de bate-pronto. Tá bom. Não pode pensar muito, não. Tem certeza? Tenho. Eu gosto de pensar. Aí você me aperta. Vai ter que ser assim, ó, papum. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Uma qualidade indispensável para um líder. Integridade. Perfeito. O maior erro de um líder. Não saber ouvir. Liderar é sobre falar ou sobre ouvir? Não vale, né? Não, acho que, conforme eu te avisei, eu vou dizer, em dose. Os dois. Né? Em dose. Tudo é dose. Falou demais, tá errado. Ouviu demais, tá errado. Dose. E qual o maior desafio da liderança hoje? Educar. Perfeito. Se pudesse resumir a liderança em uma só palavra? Amor. E um conselho para quem acabou de assumir uma equipe hoje? Melhore o que você tem em você. Porque quando você melhora o que você tem de bom, você melhora todo mundo. Não fica preocupado em corrigir os seus erros, não. Dá muito mais resultado melhorar o que você é bom do que ficar corrigindo o erro que você tem. Eu acho que a pior coisa do mundo é você ficar apontando o erro dos outros e isso aí não vai para lugar nenhum. Eu me considero um cara que tem muitos erros. Mas acho que outros, como eu, também têm erros. E não é isso que vai me deixar de fazer um bom líder, entende? Então eu exploro aquilo que é melhor em mim e peço às pessoas que façam o mesmo. Desculpa que eu saí do bate-bola, tá, Graciela? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu tô adorando. A gente já tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que foi muito enriquecedor, né? Sempre aprendo muito com você. E essa frase que você fala, ser líder é levar alguém em algum lugar, eu trago comigo. Uso muito, bacana, muito né, bom. sobre a questão, acho muito bacana essa questão do direcionamento, da orientação. O líder, ele tem que ter isso, ele tem que direcionar, senão o negócio vira uma bagunça, né? Essa é a verdade. Perfeito. E como você falou, assim, de uma maneira muito
muito clara e com palavras maravilhosas, né? Você fala isso numa naturalidade, de uma forma tão simples, né? Então, a liderança a gente não nasce pronto, a gente Não, desenvolve. perfeito. Mas eu gostaria de fechar agora, Bicalho, com uma frase. Gostaria que você fechasse aqui esse nosso bate-papo com uma frase sobre liderança para o pessoal que está nos assistindo agora. Acho que uma frase não dá para fechar, assim, porque uma frase ela é sempre, vamos dizer assim, complexa pela simplicidade da liderança, né? E ela dá conotações diversas. Mas eu poderia dizer o seguinte: sirva mais e faça o outro feliz. Porque se você serve mais e você faz o outro feliz, é aí que você vai encontrar a sua felicidade. Ah, perfeito, maravilhoso. Temos que buscar sempre a felicidade, A né? felicidade está no caminho, né? Porque se eu ficar preocupado com esse negócio de eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, porque eu tenho que isso, tenho que aquilo, papapá. Gente, tudo vai acontecer com todo mundo, vai ter momentos felizes, mas a gente tem que entender o seguinte: a felicidade ela está no caminho, porque se você ficar contando os momentos felizes, você não vai conseguir se bobear, você não enche uma mão. Quando eu casei. Quando eu tive meu filho. Quando meu filho formou na faculdade. Você vai chegar no quinto dedo tentando lembrar, né, daquele momento feliz que você teve. As pessoas elas não aproveitam o dia para serem felizes, para agradecer a Deus, para agradecer aos amigos, para dar um beijo na esposa, para falar que ama os filhos. Meus filhos me chamam de babão, porque eu todo dia falo que eu amo eles. E os clientes também, né, que eu amo demais, parceiros, amigos. Lógico, numa caminhada de embates, às vezes você faz alguns inimigos, né? Sim. Mas inimigos temporários. Eles não te entenderam naquele momento, lá na frente eles vão te entender. Só para você entender como é legal, eu já tive histórias de clientes que me tiraram da empresa por alguma coisa que não gostaram. Porque eu Eu sempre imagino fui. que já deva ter acontecido, né? Já, porque eu sou muito transparente, né? Eu falo, tem que fazer. Às vezes com doses fortes, tem que falar. E que bom, né? Por exemplo, recentemente aconteceu uma situação muito legal. Eu tive um cliente que eu tive há 17 anos atrás, que ele me tirou da empresa dele e não saiu da cabeça dele nada que eu falei para ele há 17 anos atrás. Olha. E Deus abençoou tanto isso que ele chegou para mim e falou assim: Bicalho, o maior arrependimento da minha vida foi ter tirado você da minha empresa e eu não estava conseguindo tirar isso da sua cabeça. Você poderia trabalhar novamente para nós? 17 anos depois, eu falei: Senhor, eu não poderia deixar de ter essa alegria, né? De saber que isso acontece, que é normal. Sim. Então é um prazer sempre, a felicidade de trilhar esse caminho, não esperar reconhecimento do ser humano, porque é um outro problema também que temos, né? Alguém tem que me reconhecer. Gente, quem tem que reconhecer você é você mesmo. Tem muitas pessoas buscando reconhecimento nos outros. Tem o nosso Deus nos olhando, mas tem você se autoavaliando. Você, Graciele, sabe quando você fez uma coisa bacana? Sim. Você sente dentro de você. Sim. Eu também, e todo mundo que está nos ouvindo aí, com certeza sabe. Esse sentimento basta para nós, né? Eu acredito que é isso que eu tenho que passar. Tá ótimo. Tá, muito obrigada, Bicalho. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada por ter contribuído e muito aqui para o nosso PodClean. Pessoal, eu avisei, né, que a gente teria uma aula de gestão aqui. Olha, muito obrigada por você que está nos assistindo. Muito obrigada por ter acompanhado mais um episódio do nosso PodClean e até a próxima.